Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Escritura. Vamos dar continuidade à nossa série de sermões no Salmo 119. Nós leremos do verso 57 até o verso número 62, porém, nossa prédica se deterá no último versículo, ou seja, no versículo 62. Diz-nos assim, a palavra de Deus. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleio, contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graça, por causa dos teus retos juízos. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, por mais uma vez estamos aqui nesse dia tão precioso, tão singular, onde sabemos que o Senhor é bom, e está sempre disposto a derramar sobre os contritos e quebrantados o teu Santo Espírito. Precisamos da tua graça, porque sem ti nada podemos fazer. Precisamos do poder do teu Espírito para entendermos a mente do Senhor, discernirmos a mente do Senhor em sua santa palavra. E claro, entendendo melhor, vivermos melhor por amor, por gratidão, por tão grande salvação, a pecadores rebeldes que tu conquistou e venceu pelo amor. Estamos aqui por amor, porque o Senhor nos amou primeiro. Nosso amor oscila, é instável. Como nós lemos hoje, os teus mandamentos são estáveis. E nele nós nos confiamos, nele nós nos fiamos, nele nós firmamos os nossos passos. De que o Senhor, embora sendo o teu povo, embora nós sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Mas o nosso desejo, Senhor, é de sermos mais fiéis, é de acertarmos mais, porque o Senhor é bom. Visita a nossa vida em todas as esferas que o Senhor nos chamou para vivermos. Em nossa família, em nossa vocação neste mundo, em nossa realidade como igreja. Que em todas as coisas, tua boa mão seja sobre nós, para que sejamos fiéis ao Senhor nessa geração, cumprindo o que o Senhor designou para nós. Abençoa tua igreja aqui em Parquelândia, o teu povo em toda a face da terra, que invoca o teu nome em sinceridade. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, a resolução em obedecer trouxe ao salmista as inevitáveis perseguições. Lembra disso? A gente volta sempre um pouquinho para você pegar o fio da meada do pensamento do autor sagrado. Lembra que ele fala isso no verso 60, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. E de fato as perseguições causaram dano ao salmista. A ideia ele destaca que laços de perversos me enleiam, como nós observamos, isso também traz a ideia de que ele sofreu despojo, ou seja, ele foi assaltado pelas tribulações, pelas perseguições que se levantaram contra ele. Porém, ele foi resoluto em manter o foco na palavra do Senhor. Veja que ele diz ainda no verso de número 59, no verso 61, contudo, não me esqueço da tua lei. E de maneira nenhuma ele permitiu que a amargura, ou qualquer raiz de amargura, tivesse espaço em seu coração. É interessante isso. Você passar por esse mundo, pelas perseguições, pelas dificuldades da vida, que sempre virão, sempre existirão, elas acontecem no seio do seu lar, naturalmente. É uma coisa que eu tenho tentado entender, aprender, pelo menos, É que de todos os lados, de todas as maneiras, nós padeceremos perseguições. Lutas, porque você persegue a você mesmo. A sua carne persegue a sua espiritualidade, certo? São opostos entre si, Paulo diz, para que vocês não cumpram o que é do vosso querer. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E isso se estende mais ainda nas nossas relações. Mas como não se amargurar com isso? Mantendo o foco na palavra, foi isso que ele fez.
ele permaneceu grato a Deus em louvor, tendo claro na palavra o fundamento da sua gratidão e esperança. Que é basicamente, nós vamos observar isso, veja no verso 62, ele é grato. Ele diz, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Mas lembra que no verso 61, laços de perversos me enleiam, ele diz. Mas isso não amargurou o salmista. Ou seja, o crente, com o passar do tempo, ele vai aprendendo a sofrer com alegria em seu coração. É por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, né? E a gente fica, por que Tiago diz um negócio desse? Que nós devemos nos alegrar com as muitas provações que vêm para nos experimentar em todas as coisas. Na hora é difícil, mas nós sabemos que quando nós exercitamos, pregamos para o nosso coração, como afirmamos aqui também em outro momento, isso vai sendo algo que vai realmente trazendo mais paz e tranquilidade ao nosso coração. Então, no verso 62, o salmista diz que desperta à meia-noite. Veja, ele diz, levanto-me à meia-noite para te dar graças. Ele não está se levantando porque ele está perturbado. Ele não está se levantando porque os inimigos estão no encalço dele. Ele está se levantando em gratidão. Ele está despertando aqui em segurança. Ele desperta em segurança e ele desperta em gratidão. Essas duas realidades são importantes nós considerarmos aqui. Nós vivemos, irmãos, dias de grandes tensões, não é? São muitas as tensões. A gente falou um pouco disso até na nossa introdução aqui, na saudação aos irmãos. São muitas as más notícias, o mundo cada vez mais nos oprime, não é? Ou seja, os males do mundo se tornam mais reais e mais à mão, estão mais próximos de nós. Nossa era é caracterizada por síndromes, por pânico, por distúrbios, por medos e por angústias. Todo mundo hoje tem uma síndrome. Todo mundo hoje tem um distúrbio. Eu acredito que a realidade da saúde mental nos hospitais é a profissão hoje que deve mais tem sido exponenciada, não é? A realidade da psicologia, da psiquiatria, o mundo está em pânico. O mundo está em pânico. Ter descanso hoje, ter paz, dormir em paz, para muitas pessoas se tornou hoje um objeto de luxo, um item de luxo. Não é verdade? Tem gente, talvez aqui hoje, que diga assim, meu Deus, eu só queria dormir uma noite toda. Isso pode estar acontecendo com você. Eu não consigo mais dormir. Meu sono é pingado, eu dou cochilos, preocupações, temores. Muitas pessoas nem lembram mais quando tiveram uma noite de sono tranquila ou quando viveram sem medo. Eu creio que isso reflete muito bem a nossa realidade no século 21. Agora, Davi, pelo contrário, irmãos, é interessante que nós vemos nesse salmo, já em outros versículos anteriores, e nesse imediato do verso 61, que embora com laços de perversos ali, armadilhas ciladas, armadas para ele, ele conseguia dormir em paz. Por que nós podemos deduzir isso? Porque ele diz que se levanta à meia-noite, não porque está atribulado, mas ele se levanta tranquilo. Eu me levanto à meia-noite para te dar graças. Ele não acorda com medo, ou porque perdeu o sono por algo lhe perturbar, ou porque nem conseguiu dormir, não. E venhamos e convenhamos, ele tinha muitas razões para não conseguir dormir. Tinha rei, as artimanhas, a politicagem, tudo isso Davi enfrentava, na deslealdade. O seu próprio filho, né, Absalão, nós vamos já observar isso aqui, usurpa o trono, e sem contar também no que ele vivenciou anteriormente com a perseguição de Saul. Mas Davi desperta com o coração cheio de gratidão e ansioso para dar graças a Deus. Qual foi a última vez que aconteceu isso com você? Irmãos, dormir em paz. Eu creio que aqui é uma coisa que nós não temos muita percepção ou não cogitamos muito. Dormir em paz é de fato uma realidade espiritual. Existe sim uma teologia do sono, e ela está na Bíblia. Nós não temos tempo aqui de observá-la toda,
Mas veja comigo Salmo 3, abre a escritura comigo, volta um pouco. Salmo de número 3. Olha o que está escrito. Veja o título, não estou falando do título em negrito, que faz parte da edição, mas o título que faz parte do texto original, está escrito Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Você já parou para pensar, irmão, você ter o seu filho no seu encalço, disposto a lhe matar, decidido a lhe matar? Você conseguiria dormir com isso? Você conseguiria ficar em paz com alguém que você ama, se tornar o seu inimigo número 1? Salmo 3, verso número 5, Davi diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Você conseguir dormir sabendo que existe um exército todo equipado para ceifar sua vida, e que quem comanda esse exército é o seu próprio filho. E Davi dizia, eu deito e pego no sono. Eu durmo por quê? Por causa do Senhor. Eu durmo porque o Senhor é meu descanso, o Senhor é minha paz, o Senhor é meu sossego, o Senhor é meu alento. Salmo 4, veja, outro salmo na sequência também, verso número 8. Se você observar o verso 6, ele diz, há muitos que dizem, quem me dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então ele está passando um contexto também de perseguição, né? E ele diz no verso 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, irmãos, nós justificamos muito nosso temor, nossa inquietação, mas, de fato, muito disso está vinculado à incredulidade. Não estou falando de questões orgânicas, hormonais. Às vezes as pessoas dizem, pastor, você está falando isso, mas eu tenho um problema. Não estou entrando no mérito. Às vezes os irmãos têm que entender que uma pregação não contempla todas as perspectivas, mas aquelas às quais o Senhor nos conduz naquele momento. Mas daí você vai entender, em Marcos capítulo 4, que nós também já passamos por esse texto, que o evangelista registra que se levantou, no verso 37, veja, 4:37 de Marcos, grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu confesso para os irmãos que esse é um texto que eu acho impressionante, uma tempestade, água, barulho, agitação, e Jesus dormia. Eu já cheguei a um momento da minha vida, um tempo, né, assim, já que eu me acordo com o tilintar de um copo. Eu só lembro ali de Eclesiastes, né, quando a gente vai ficando mais velho, né, os barulhos vão... Né, eu até brinco lá em casa, eu vou tirar agora um cochilo aqui, uma soneca, cuidado para não fazer barulho, não me assustar e cair o meu vento. Os irmãos lembram disso? A criança tomava um susto, caiu o vento do menino, sopra na muleira dele. Aí eu digo, não vão me dar susto, depois vão ter que soprar na minha muleira. Mas isso mostra até a nossa instabilidade, né? Aquela coisa, sabe? Quando eu estou deitado, estou falando por mim, está aquele ritmo, mesmo que seja um barulho do ventilador, mas se alguma coisa faz, aí eu tomo aquele susto. Eu já percebo que é meu estado de nervo, né? Já são as questões dessa vida que deixam a gente tenso. Mas Jesus dormia no barco. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, veja, abra comigo a escritura. Esse texto também é impressionante. Chega a ser assim, entendo, de um humor divino. Um humor divino expresso através da atitude de Pedro. Atos 12. Lembra, o texto sagrado nos diz, no verso 2, que Tiago, o irmão de João, já tinha sido passado ao fio da espada por ordem de Herodes. E ele viu que isso era agradável aos judeus, ou seja, Herodes entendeu que matar os seguidores de Cristo, ele ganhava mais proeminência com os judeus. Nós vamos falar hoje à noite sobre Herodes, na sequência da exposição do Evangelho de Marcos.
Os Herodes tinham essa ambição de serem reconhecidos pelos judeus, e o que viesse trazer agrado da parte dos judeus para eles, eles seguiam em frente, investiam na restauração do templo, como aqui no caso, matando os apóstolos do Senhor. E ele guardou Pedro para matar depois dos pães asmos, para não ofender, veja, a prática judaica. E no verso 6 diz que quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Como você dorme acorrentado, irmão? Pedro iria morrer ao amanhecer, e ele estava o quê? Dormindo. O que é isso? Poder de Deus. Acorrentado com dois guardas ao lado dele, e na porta mais duas sentinelas. Salmo 127, volta comigo agora um pouco, os cânticos dos degraus. De fato, irmãos, sossegar, descansar, relaxar, se acalmar, são dádivas divinas. O antes, o durante e o despertar ao Senhor pertencem. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 127 o seguinte, nesse cântico de romagem de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Não dormir, não querer parar, não querer descansar, não querer sossegar, isso reflete a nossa falta de confiança em Deus muitas vezes. Então Davi aqui ele está sofrendo com as perseguições, mas ele diz: desperto à meia-noite. Para quê? Porque eu estou me tremendo todinho, eu tenho que tomar um calmante, ou tenho que conversar com alguém, vou fazer aqui uma chamada, uma telemedicina, como é que é? Enfim, vou falar com o médico, eu não estou conseguindo. Não, ele se levanta para dar graças a Deus, para dizer: Senhor, muito obrigado, louvado seja o teu nome, o Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem nos guardado. Irmãos, nós precisamos dessa graça, do sono bendito, da confiança em Deus. E a minha oração é que o bondoso Deus tranquilize o nosso coração. Nós temos que parar mais de ficar perturbados, sabe? Perturbados. Certa feita eu estava muito ruim, perturbado assim, e a sensação, a taquicardia, falta de ar, enfim. E eu fui, não vai no médico, cheguei lá no médico, mas você não tem nada. Aí ele falou assim: sua profissão é estressante? Eu nem lhe conto, doutor. Mas isso mostra a nossa fragilidade e a necessidade que nós temos de buscar mais o Senhor, descansarmos mais no Senhor. Entenda, um problema vai vir, vai durar até o tempo que o Senhor quiser. O nosso desgaste emocional não resolverá o problema primeiro nem depois. Ele vai ser resolvido na hora que Deus determinar, ou na hora em que Ele já determinou. Nós temos que lembrar que a dádiva do sono é espiritual. Peça a Deus: Senhor, me faça dormir. Lembra de Elias, depois que ele tem aquela vitória gloriosa, fogo desce do céu, consome o holocausto, são mortos ali os profetas de Baal. E ele então, Jezabel não recua, mas enfim, ainda diz assim: eu vou matá-lo, porque matou os profetas dela. Ele fica arrasado. O que ele faz? Vai para o deserto e pede a morte. O que Deus faz com Elias? Os irmãos lembram? Bota ele para dormir. Durma, meu filho. Sossegue um pedaço. Aí ele dorme, acorda, tem lá pãozinho, águazinha para ele. Ele comeu e fez o quê? Dormiu de novo. Enquanto ele dormia, aquele que não tosqueneja guarda o seu povo. E Deus estava movimentando tudo, preparando tudo, enquanto ele dormia. Que consideremos que dormir em paz, irmãos, é resultado de uma fé mais firmada em Deus no meio das tribulações.
E que o Senhor Deus, a minha oração essa manhã, te conceda um bom sono, um bom descanso. E que essa insônia que está lhe perturbando, lhe deixe em paz e você repouse nos braços do Senhor. Eu quero que essa mensagem, essa manhã para você, não durma agora não, na hora do culto não. Mas que essa mensagem seja de fato, né, um sonífero espiritual para você, quando você deitar essa noite, sua cabeça repousar em seu travesseiro. Volta comigo para o Salmo 119, veja que ele ainda diz assim: levanto-me à meia-noite para te dar graças. Além dele se levantar com essa tranquilidade, essa segurança, ele se levanta com gratidão. Muitas coisas concorrem em nosso coração para afugentar do mesmo a gratidão. Muitas coisas. O mundo é terrivelmente mau. O inimigo de nossas almas não cessa os seus ataques. E nossa carne de modo nenhum coopera e nem facilita. Isso é outro fato também. Tudo isso, né, facilmente, se não vigiarmos em oração, pode gerar um coração inseguro, como nós vimos, e ingrato. Ou seja, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, nós começamos a dizer e a nos vermos de forma justa e questionarmos a bondade de Deus. Isso acontece muito, eu passo muito por isso, por essa tentação. Às vezes a gente termina um problema, aparece outro, a gente diz: meu Deus, eu pensei que ia dar um intervalo pelo menos. Eu disse: Senhor, já estou reclamando, já estou murmurando. Às vezes uma doença vem alinhavada na outra, né? Como as tribulações vêm, a doença também vem. Você vai para o médico para cuidar de uma coisa, aparece mais 3. Mateus capítulo 11, esse texto sempre me chamou a atenção pela postura de Cristo diante a oposição e a rejeição. Jesus, mesmo diante da oposição e da rejeição, ele continuou grato em seu coração. De fato, ele exultou em um mundo incrédulo e resistente à verdade. Veja, Mateus capítulo 11, a partir do verso 20, Jesus passa a lançar em rosto as cidades nas quais ele operara vários sinais, e essas cidades não haviam se arrependido: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ou seja, essas cidades foram impenitentes, duras. E isso é muito difícil para um pregador, pregar a palavra, fazer o bem, no caso do próprio mestre, ele sendo a própria palavra, curando, exorcizando, expulsando demônios. E o povo não estava nem aí para ele. Isso, né, a gente às vezes como pregador vê alguma rejeição, alguma atitude, a gente já fica assim: meu Deus, né? Por quê? Porque nós temos coração instável. Mas olha o que diz no verso 25: por aquele tempo, constatando aquela rejeição, aquela oposição, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ou seja, Jesus evocou o dono dos céus e da terra. Está acontecendo no céu e na terra o que tu queres, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ele exulta, ele se alegra, mesmo com o aparente revés da missão. O apóstolo Paulo também, tanto em ensino como em prática, ele procedeu assim. 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz, né, texto também muito maravilhoso, ele diz assim para nós, que grande fonte, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o quê? Contentamento. Agora abra comigo em Atos 27. Acontecem algumas coisas que a Escritura registra para nós que realmente nos deixam assim perplexos. Atos 27, nós conhecemos o texto da viagem de Paulo a Roma, o naufrágio, todas as intempéries, os percalços que o apóstolo Paulo enfrenta. E Paulo tem a paciência, tem a doçura, a ternura de não se tornar um homem ali naquele momento iracundo, desgastado, porque nós justificamos as nossas
reações pecaminosas aos que estão próximos a nós, porque não estamos bem, estamos estressados, a vida não está fácil, as coisas não estão caminhando bem. Paulo não agia assim. Claro, isso maturou com o tempo. Ele diz lá em Filipenses: aprendi a viver contente em toda situação. A esperança para nós é que ainda nós estamos aprendendo. Mas veja Atos 27, versículo 33, está escrito que enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Os irmãos entendem passar 14 dias num mar tempestuoso, sem ver a luz do sol, na iminência de morte, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. As pessoas não tinham ânimo para se alimentar. Verso 34, Paulo diz: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Agora veja a beleza disso. Verso 35, tendo dito isto, tomando um pão, ele fez o quê? Deu graças a Deus, na presença de todos. E depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Por quê? Porque no meio de corações aflitos e murmuradores havia um coração grato. Davi desperta em gratidão. De fato, o ensino apostólico, irmãos, destaca para nós que as ações de graças são uma evidência, de fato, da vida cheia do Espírito Santo. Nas definições ou indefinições carismáticas que existem aí, ser cheio do Espírito é ser dotado de algum dom espetacular, visível, notório aos olhos dos outros. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, os irmãos conhecem o texto, ele vai dizer para nós assim, no verso 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre o quê? Graças por tudo a nosso Deus e Pai. Certa feita, uma esposa de um pastor, o pastor conhecia, e ela uma vez comentando, numa roda de conversa, eu fiquei assim, ela disse assim: olha, Deus diz para a gente dar graças em tudo, mas não por tudo. Eu disse: espera aí, tem uma coisa errada aí. Eu não questionei na hora, claro, era uma senhora, eu observei ali, a gente tem que aprender também como, e o quando das coisas. E ela disse: nós devemos dar graça em tudo, mas não por tudo. Aí eu abri o texto aqui de Efésios, dando sempre graças por tudo. É claro que eu não vou bater o carro e levantar, me ajoelhar: louvado seja Deus por essa batida. Mas a maneira de eu agradecer a Deus é pelo menos ter uma atitude de resignação, reconhecendo que o Senhor está conduzindo até o pior momento da minha vida para o melhor momento da minha vida. Não é isso, Eu me lembro quando andava às vezes com o irmão, vamos levar uma topada, ele: aleluia, o que foi, irmão? Uma topada, graças a Deus. Não é isso. A irmã pautada apenas em 1 Tessalonicenses 5, 18, que Paulo diz, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, ele diz: em tudo dai graça. Mas ele também diz: por tudo dai graça. Em tudo e por tudo. Não existe situação a qual o Senhor não esteja fazendo com que a mesma coopere para o nosso bem. Quando é que nós vamos aprender isso? Eu creio que a gente vai aprendendo um pouquinho de cada vez até o dia que Cristo nos chamar. Irmãos, sejamos mais agradecidos. Qual de nós já se inquietou por não lembrar de agradecer o Senhor? Qual de nós? Você já acordou e disse assim: meu Deus, eu sou tão ingrato, eu não tenho dado graça ao Senhor. Ou mesmo andando, dirigindo seu carro, ou indo para a sua escola, no ônibus, você já parou para pensar assim: puxa, faz tanto tempo que eu não digo assim, obrigado, Senhor. Geralmente nos lembramos de reclamar. Isso, aliás, nós nem esquecemos de reclamar. Que Deus nos conceda, irmãos, contentamento e gratidão, que Deus nos perdoe a murmuração e que a incredulidade seja banida mais e mais para acordarmos com corações gratos e não mais inquietos pelos rumores inevitáveis desse mundo no qual nós vivemos. Eu quero concluir, volta comigo para o Salmo 119, que o salmista diz assim no verso 62, além dele despertar em segurança e de despertar em gratidão, nós vamos observar a razão dessa gratidão e dessa segurança para o salmista. Por que ele é firme e por que ele é grato?
Ele diz, versículo 62, levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. A segurança e a gratidão do salmista repousava nos retos juízos do Senhor. E aqui é interessante, porque o salmista sabia e tinha certeza de que tudo o que acontecia estava sob o domínio dos céus. De fato, nada era injusto, fora de tempo, fora de propósito ou precipitado. Entendem isso? O que ele está dizendo é que o juiz de toda a terra está agindo todo o tempo. E tudo o que esse juiz faz é o quê? Reto. Deus não escreve certo por linhas tortas. Esse adágio não procede, embora eu entenda até a boa intenção. Talvez a sua visão seja que as coisas estão tortuosas, mas Deus está fazendo tudo perfeito e belo para a glória de seu nome. De onde vem essa certeza? Mais uma vez ele considera a palavra de Deus, observa a sublimidade da lei do Senhor, a singularidade da sua lei. Deuteronômio capítulo 4, veja, o autor sagrado diz assim para nós, Moisés registra, e isso é muito importante quando nós consideramos o povo, a instrução que nós como povo de Deus temos, olhando as outras nações. Olha o que está escrito. Guardai-os, está falando aqui dos estatutos, né? Deuteronômio capítulo 4, veja a partir do verso 5, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor, como me mandou o Senhor, Moisés fala, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. O caráter de Deus, expresso na lei de Deus, é a alegria do salmista. Ele tinha plena certeza que, embora temporariamente, de uma perspectiva humana, o mal prevalecesse, no seu tempo, com justa medida, o Senhor executaria juízo sobre a terra. Então entenda, em muitos momentos, o mal vai prevalecer aparentemente na sua vida. Mas quando Abraão está ali com o Senhor em Gênesis capítulo 18, 25, ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra. Jó, no seu momento mais sombrio, ele diz, capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Ele está falando do juízo. Jesus mesmo afirmou que haveria de vir com a glória dos anjos e julgar todos os homens. E Paulo, quando quer consolar os Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 1, ele diz que Deus virá com chama de fogo para a destruição dos ímpios e trazendo consolo para aqueles que esperaram na palavra. O fato é que a tranquilidade e a segurança repousam em um Deus que é justo juiz. É por isso que ele fala, no Salmo 109, volta comigo, ele diz, levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Irmãos, nos alegremos na esperança de que Deus é fiel e verdadeiro. Nos alegremos e sejamos agradecidos sabendo que todas as coisas, mesmo as que são bastante incômodas, são designadas por Deus para a demonstração da sua glória e regozijo dos seus santos. Mesmo aquilo que você está passando agora e que você não está gostando de maneira nenhuma, foi Deus que destinou essa porção para você. Sua vida não está à mercê do diabo, sua vida não está à mercê de forças cegas, sua vida não está à mercê de um destino qualquer, sua vida está nas mãos de Deus. Se você tiver essa compreensão, se nós tivermos essa compreensão, nós conseguiremos ter tranquilidade e conseguiremos o quê? Dormir. Não é isso? Enfim, não é essa a nossa vida? Acordar, louvar a Deus, cumprir a nossa jornada, voltar para casa e dormir.
e cumprir assim a nossa caminhada destinada pelo Senhor. É por isso que Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Seja essa a nossa conclusão, seja essa a nossa vida, e que Deus nos conceda uma boa noite de sono. Amém? Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra, que é a verdade, nesse mundo. Dá-nos corações firmes, não agitados com as instabilidades dessa vida. E que possamos, assim, também termos corações gratos e, assim, descansarmos no Senhor, sabendo que nossas vidas estão nas tuas mãos e que o Senhor é justo juiz e que tudo faz e fará de maneira que expressa o teu caráter, que é bom, e isso tudo para a tua glória e para o bem da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Amém.